Então, aqui eu tenho as figuras de linguagem da Teresa Ávila, onde ela fala do extramuros e das moradas, tá? No extramuros, eu tenho tudo aquilo que está fora do comprometimento com o amadurecimento da nossa parte interna. Então, ela vai dizer que se eu imagino um castelo, eu tenho o muro que protege o castelo, às vezes a lagoa e todos aqueles recursos que são tradicionais em castelo. Extramuros, então, estariam feras e bichos que são colocados justamente para afastar e dificultar quem quer invadir o castelo. Então, ali estariam essas feras e bichos criando proteção e confusão, muitas vezes também. Ela vai dizer que, dentro do nosso corpo, tudo aquilo que fica só no nível dos sentidos, dos prazeres, das distrações, fariam essa representação do extramuros, de não entrar lá dentro. Então, todo o vício, todo o excesso de compulsão, manias, etc., seriam distrações para a gente não conseguir fazer o amadurecimento da alma. E ela fala isso para que nós possamos ter esse comprometimento de, se eu quero amadurecer minha alma, eu preciso estar disposto a controlar, a buscar um controle melhor a respeito desses elementos extramuros, né? Dos vícios e outras coisas que poderiam me tirar a concentração daquilo que é mais importante, do meu estado mais responsável e adulto de ser. Quando eu estou muito nas manias e vícios, eu estou infantilizado sempre, eu não estou no estado total de responsabilidade. E enfim, ela fala então das moradas. Nela você vai ver escrito sobre 7 moradas. Ela foi espalhando nos seus escritos essas informações, justamente porque ela desistiu de esquematizar, que já era a segunda vez que ela estava escrevendo o livro. A primeira versão do livro foi perdida. Ela foi, na verdade, queimada na Inquisição. Bom, aqui a gente entra então no primeiro círculo do amor. E nesse primeiro círculo nós temos o nascimento. Na dinâmica, os elementos eram o nascimento, os sentimentos do pai, sentimentos da mãe e a vida. E olha o propósito disso. O nascimento é de que maneira o evento nascimento, eu nasci, minha mãe sentiu as dores do parto, ou ela foi para a mesa de cirurgia, para cesárea, enfim. Mas de qualquer maneira eu estava surgindo. E nesse momento, nesse contexto em que eu fui concebido, como é que meu pai estava se sentindo enquanto homem, enquanto filho, enquanto tornando-se pai? E como é que minha mãe se sentia? Geralmente nós ficamos travados nesses sentimentos e aí não conseguimos fazer esse contato do nascimento com a vida. E vocês percebem que quem pegou esse primeiro círculo do amor ficou representando a vida. Justamente porque a pessoa sentada perplexa com o que está sendo mostrado, muitas vezes se esquece de que a vida quer entrar em contato com o nascimento, só que ela fica indisponível, distraída com os sentimentos do pai e da mãe. Enquanto a criança resolve os sentimentos do pai e da mãe, ela não vai para a vida. Então, no nascimento é um momento crucial da nossa criação da nossa identidade e, vamos dizer assim, da nossa missão nessa existência, certo? E aí, em primeiro lugar, a gente não vai se preocupar consigo mesmo, e sim com tudo aquilo que nos traz. Por isso, pai e mãe é o que nos traz. Então, aqui, qual é o contexto do nascimento no primeiro círculo do amor? Eu tenho os sentimentos do pai e da mãe que formam, então, a minha identidade. E aí, quando vocês percebem no campo, existiam pai e mãe completamente tristes, às vezes deprimidos, preocupados com o julgamento dos seus próprios pais, ou com os desafios financeiros e físicos, ou às vezes até mesmo com o próprio relacionamento. E isso, então, fazia com que o contato entre a vida e o nascimento não acontecesse, ou o contato dos pais com o nascimento não acontecesse. Também coloquei um representante para a própria pessoa que estava fazendo a dinâmica. E a própria pessoa não olhava para o nascimento. Então esse nascimento ele precisa chegar. Ali eu já crio um script de vida. No meu script de vida, quem é importante? Eu? Ou é meu pai, minha mãe e tudo aquilo que tinha em volta deles, né? Mesmo que a história dos meus pais tenha sido bonita, eles têm preocupações e têm entraves, atrapalhos dentro da história deles. Quando eu crio meu script de vida para resolver essas situações, eu não consigo receber dos meus pais as soluções que eles resolveram usar na história deles. Tipos de apego começam a ser criados aí também. Como assim? Quando eu sinto dentro do meu nascimento, da minha chegada nessa família, o meu lugar,
Eu posso perceber se eu gosto de ser tocado, se minha mãe gosta de me pegar no colo, se meu pai gosta de me pegar no colo. E essa informação vai ficando na minha pele, vai ficando no calor, vai ficando no cabelo, vai ficando no meu beijo, na minha boca, nos meus olhos. Então, tudo aquilo que eu recebo deles naquele momento torna-se para mim uma linguagem de amor. E às vezes os pais não estão tão disponíveis ou não fazem isso de uma maneira que eles estão sentindo totalmente o filho. Então, marcas desse momento podem também interferir no nosso tipo de apego. Um apego que evita o contato, por exemplo, é um apego paralisado no momento em que para a mãe foi difícil ter contato com o bebê, por exemplo, né? Então ali você também vai, quando você está com o seu tema, olhando para o seu nascimento, o seu tema está assistindo todos esses elementos aqui. Aí tem um passo importante, movimento interrompido do amor. Em que momento eu deixei de sentir fisicamente, afetivamente, minha mãe e meu pai? Ou a minha mãe em especial? Isso marca, então, o movimento interrompido do amor. De que maneira ele foi feito? De que maneira eu senti ele? Então, aqui no contexto do nascimento, esse movimento interrompido do amor, ele gera principalmente a propensão a tristezas e depressões mais prolongadas. Quanto mais difícil foi esse movimento interrompido do amor, mais difícil é lidar com esses momentos de depressão ou de tristezas prolongadas, as crises existenciais. Então vem o encontro da vida com você. Alguns conseguiram, outros eu provoquei a proporcionar justamente isso. Leve a vida para encontrar você, o seu nascimento. Porque é onde eu posso sentir que eu sou suficiente, eu sou para sempre a marca da minha mãe e do meu pai. Bom, aqui eu trouxe alguns trechos que vêm do Bert a respeito do primeiro círculo do amor, tá? O primeiro círculo do amor começa com o amor recíproco dos nossos pais. Isso é muito importante. Alguns perceberam que quando o tema olha para o nascimento, ele pode estar percebendo que os pais não estão bem. Não estão bem na relação, não estão bem um com o outro. Alguns nem casaram, outros se separaram depois, já estavam em crise. E isso se torna como se fosse uma missão de vida para essa pessoa. Eu preciso também desenvolver problema parecido para que eu possa superá-lo. Só que quando eu quero superar esse problema por uma marca interna desse momento do nascimento, também existe um impedimento inconsciente de ter sucesso nessa superação. Porque se eu superar, eu sou melhor que meus pais. Se eu deixar de ter esse problema, eu deixo de ser quem eu sou. Quando, na verdade, esse problema quer ser superado, quer ser um movimento de sucesso e celebrado por isso, para que a luta dos pais, os entraves dos pais, não fiquem marcados para sempre na existência, na identidade da pessoa. Então, o grande desafio de deixar as marcas negativas daquilo que possa ter marcado a relação de nossos pais. Depois, tomar com amor o amor que existe nos pais e nos ancestrais. Então, muitas vezes a gente olha o que tem nos nossos pais e nos pais dos nossos pais, que são então ancestrais, e a gente nem sempre tende a tomar com amor. Foi difícil a história da minha mãe com a mãe dela. Então é difícil para mim olhar e agradecer e dizer que foi bom aquilo que também não foi tão bom assim. Então eu consigo tomar, mas não com amor. O tomar com amor seria uma maneira curadora de olhar para os eventos dos que vieram antes, tá? Eu não vou me demorar tanto nisso, porque eu sei que eu vou bater mais nesse ponto lá na frente, quando a gente estiver no quarto e quinto círculos do amor. O mais importante desse tópico é isso. O essencial eu recebi. Qual é o essencial? A vida. Então, quem estava nesse primeiro círculo do amor podia perceber que a vida é o verdadeiro foco de todo o movimento da constelação. A vida é para onde realmente o tema deveria olhar, em vez de estar olhando para os pais, ou para o nascimento, ou para aquilo que já foi. A vida é o essencial. E independente de todos os desafios que aconteceram entre pai e mãe e você, a vida chegou. E ela chegou e ela quer ser vivida e desfrutada nas melhores coisas que forem possíveis na sua história e na sua existência. Aqui, então, começa um ponto crucial. E aí eu gostaria de ouvir alguns de vocês falarem sobre isso, tá bom? A felicidade é uma dádiva. Ela vem sempre de uma relação. Como devemos nos relacionar para sermos felizes?
Somos felizes quando nos alegramos com uma relação. Nenhuma relação posterior tem êxito enquanto a relação primária não for bem sucedida. Todo relacionamento começa com a mãe, essa é a relação primária. A maioria dos problemas surgem quando algo nessa relação não se realizou em plenitude. A alegria começa com a mãe. A felicidade mais profunda da criança consiste em estar com a mãe. Essa é a felicidade original. Mais tarde, naturalmente, ela precisará também buscar outras pessoas, mas isso não importa, pois ela já leva consigo a felicidade original. Mais tarde, há uma distância maior, mas o fundamental consistiu em olhar para a mãe nos olhos e dizer-lhe: sim, eu me alegro porque você é minha mãe. Esta é para mim a coisa mais bela que existe, que você é minha mãe. Mas e o pai? O pai também conta, naturalmente, mas a felicidade começa com a mãe. Nesse particular, o pai e a mãe não estão no mesmo nível, existe um desnível. O pai sabe disso, mas não precisa ficar com ciúmes, porque o mesmo aconteceu com ele e em relação à própria mãe. Quem pode alegrar-se com sua mãe, ganha. E aí, antes de voltar, mais esse tópico. A verdadeira terapia termina conectando a pessoa com a sua mãe. O que acontece quando não se consegue esse contato com a mãe? Essa pessoa está perdida e não pode entrar em nenhum relacionamento. Então esse foi o tópico, que eu achei bastante chocante, e eu gostaria de saber como é que chega em você. Eu que estava olhando cada uma das constelações, percebi que todo mundo que chegou nesse círculo do amor, em geral, se preocupava com os sentimentos da mãe. E tudo mais que ficava mais dolorido estava em cima dos sentimentos da mãe diante do nascimento. E aqui vocês percebem que nesse conteúdo não tem observações do tipo se a mãe foi muito boa, se a mãe não abandonou, se a mãe estava bastante feliz na hora do nascimento. Não. O Bert consegue pensar numa mãe completamente dolorida, deprimida, indisponível, odiosa, e essa continua sendo a conexão mais sagrada para nós, sem mudar contexto, sem questões de perdão ou não. É essa conexão. E aí eu imagino, junto com vocês, que quem percebe que a mãe teve questões muito profundas que não conseguiu resolver e você ficou ali tentando resolver até hoje, eu quero ouvir a Ozerina. Pode ser, Ozerina? Olha, fiquei assustada com esse tópico que você acaba de apresentar, porque eu não consigo pensar em que momento aconteceu isso. Deu me sentir assim tão bem com minha mãe. Em determinado momento da trajetória da minha vida, né, até a vida adulta, eu admirava sempre. Então era uma admiração muito grande. Então eu passei a enxergar outra mãe. E aí não admirei mais, né? Então por isso que me assustou bastante colocar, né? Então eu estou perdendo todos, tá? Não estou ganhando nada, porque não ganho. Forte ouvir isso, Zelina, muito forte. Então observa que quando a gente põe isso lá na constelação, aquilo que aconteceu na sua vida consciente, um pouco você sabe, você domina. E você é capaz de dizer, olha, até certo momento eu tinha algo com a minha mãe, depois eu me senti desconectada. Tem pessoas que se sentem odiadas, inclusive, e tem motivos bem contundentes para isso. Mas como é que foi lá? Como é que foi lá enquanto era no ventre? E o objetivo dessa constelação é justamente esse. Quando eu olho no ventre, no círculo do nascimento, como que de verdade minha mãe se sentia em relação a mim? Ela me enxergava? Ela estava completamente distraída? Mas a vida chegou até o final, chegou até o nascimento, a gestação aconteceu. Então, o que eu preciso dentro dessa paralisia, que seria um trauma de nascimento, é perceber que no meio de todas as distrações, depressões e desafios que a vida deu para minha mãe, ela foi bem sucedida em conseguir manter a vida que ela nutriu até eu chegar. E o resto se torna
circunstâncias que podem me fortalecer, especialmente as negativas, que me obrigam a reagir, que me obrigam a me proteger, que me obrigam a buscar alternativas. E muitas delas, inclusive, adoecem. Enquanto criança, nós temos todo o direito a ser bem tratados, acolhidos, etc. E nem sempre isso acontece. Só que a responsabilidade sobre isso é dos nossos pais, não é nossa. A culpa sobre isso é dos nossos pais, não é nossa. Então, toda culpa e responsabilidade que pesa no nosso julgamento precisa ser deixada para que a gente olhe só para a vida que chegou até nós e consigamos agradecer ao pai e à mãe e ao contexto, às vezes duro, que nos permitiu nos desenvolver até aqui. Então, aqui não entra em questão eu estar de bem com a minha mãe dentro da história que tenho hoje com ela, o que seria muito agradável, mas muito mesmo. Mas consiste em conseguir olhar com respeito e cada vez mais amor. Eu falo cada vez porque é um processo. Esse amor ele não é conquistado com uma compreensão, ele é conquistado com vivências. Então a gente nunca sabe o que fazer exatamente para isso dar certo, tá? Então a gente só se expõe cada vez mais dentro daquilo que a gente enxerga. E por isso na constelação a gente olha para a mãe e agradece. Obrigado pela vida. Foi difícil, foi duro, você me rejeitou. Nenhuma mãe rejeita o filho, nenhuma. Isso não é possível. Quando ela rejeita de fato na história, é porque o coração, o corpo dela está dedicado a algo da criança interna dela. Ela não está no papel, na função mãe predominantemente. Porque se ela estiver adulta predominantemente no seu papel de mãe, ela não faz isso. Então, quando eu percebo minha mãe ausente, eu estou percebendo ela dedicada às questões ancestrais, às questões das neuroses ou psicoses que ela carrega dentro dela. E aí ela não pode me enxergar. Então, dói ela não ter me enxergado? Dói. Mas quem vai julgá-la por isso? Não sou eu. Ela mesma. Deus, não sei. Mas não sou eu. Só sei disso. Não sou eu quem vai pegar o cetro de poder e dizer: mãe, você foi terrível na minha história. Ela foi, mas isso ela não responde para mim. E isso é muito difícil de chegar nesse, tá bom? Especialmente para quem viveu isso na pele. Não tem amor maior que nos faz mais felizes e satisfeitos do que a mãe, e não tem falta maior que nos faz mais engasgados com a vida e conosco mesmo do que as dores vividas ali naquele momento de nascimento com a mãe, tá? Aí, nesse caso, eu preciso sempre perceber que mesmo que a mãe esteja distraída, a vida está disponível para mim. Se não tivesse, eu não tinha chego aqui. Quem não estava com a vida disponível para si, não está vivo. Então, com certeza, todos nós, independente do sofrimento que passamos, estamos com a vida disponível para nós. E é importante a gente se reconectar com isso. Então, se você estava nesse círculo e ficou chocado ao ver a dinâmica entre seus pais e o nascimento, a vida chocada com isso está esperando o momento do encontro, do acordar. E aí é por isso que muitos aspectos da nossa vida ficam paralisados. Ele está esperando esse momento do encontro.